E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No momento em que um vídeo circula nas redes, mostrando como uma proposta milionária da Fiat faz o Timão parar, os corintianos prendem a respiração, como em um clássico disputado até o último segundo. Trata-se de um lance financeiro de peso, que sacode o mercado e reforça a aura competitiva do clube. É nesse clima de grandes jogadas fora de campo que a Fiat entrou em campo com uma oferta mensal bilionária ao Corinthians, dando ao elenco e à torcida uma injeção de confiança e expectativa. A proposta desperta urgência de resposta e acende os holofotes sobre o CT Joaquim Grava. Em campo, o Corinthians viveu uma temporada marcada por altos e baixos. No Campeonato Paulista, o time ergueu o troféu após empatar em 0-0 na final, após vencer o jogo de ida por 1-0, encerrando o jejum de títulos estaduais de quase 6 anos. Mesmo com a glória no Paulista, o Brasileirão trouxe turbulência. O time oscilou, com resultados inconsistentes, o que culminou na demissão do técnico Ramon Dias em abril de 2025. O desempenho geral no Brasileirão tem sido modesto. O Corinthians aparece na 12ª colocação, com forma considerada fraca, apenas 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, marcando 23 gols e sofrendo muitos contragolpes. No panorama tático, o time se mostrou perigoso em bolas paradas, especialmente em cobranças diretas, e eficiente em contragolpes, além de demonstrar força nos momentos de reação. No elenco, o valor de mercado consolidado beira os 113 milhões de euros, com média de idade de 26,4 anos, compostos por 31 jogadores, 8 deles estrangeiros, e 6 convocados para seleções nacionais. Dentre os reforços, destacam-se Kaká, Fabrício Angileri e João Pedro Checa, que chegaram para reforçar as linhas defensivas e ofensivas do Timão em 2025. No ataque, Yuri Alberto lidera a artilharia do clube na temporada, com 13 gols. Na sequência vem Memphis, com 10 participações decisivas em competições continentais. Memphis Depay, o camisa 10, tem sido protagonista dentro e fora de campo. Chegou em 2024 com contrato até 2026 e se estabeleceu como protagonista em 2025, tanto por lances decisivos quanto por criar tensão em duelos clássicos. Outro destaque é o meia André Carrillo, que foi eleito melhor meia do Campeonato Paulista e entrou na seleção da competição, evidenciando sua influência criativa no meio-campo. Com esse contexto esportivo, a oferta milionária da Fiat ganha ainda mais significado. Trata-se não apenas de patrocínio, mas de aporte que pode equilibrar o orçamento, permitir contratações e garantir estabilidade num momento de transição e cobrança intensa. Enquanto a diretoria avalia os valores e as contrapartidas, a torcida acompanha atenta. Cada movimento da Fiat ressoa como uma jogada estratégica, podendo virar o jogo financeiro do Corinthians neste campeonato. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, tem vivido um momento onde o extracampo tem tanto impacto quanto as 4 linhas. E, nesse cenário, a proposta da Fiat aparece como um divisor de águas. O montante oferecido, mantido sob sigilo pela diretoria, estaria na casa dos 18 milhões de reais mensais, tornando-se um dos maiores patrocínios privados da história do futebol sul-americano, caso se concretize. A parceria, se confirmada, deve envolver exposição de marca em locais estratégicos do uniforme, além de naming rights no centro de treinamento e ativações exclusivas com a torcida. Segundo fontes ligadas ao marketing do clube, a ideia seria transformar o Corinthians em um verdadeiro hub de comunicação e visibilidade da montadora italiana na América Latina. Há ainda uma proposta de que parte desse investimento seja destinado ao desenvolvimento da base, algo que alinha com a nova filosofia corintiana de formar joias em casa e vendê-las com lucro significativo para o exterior. Nomes como Wesley, Breno Bidon e Ryan são alguns dos que têm ganhado destaque e despertado o interesse de clubes europeus, sendo vistos como ativos valiosos nesse plano de longo prazo.
A chegada de capital novo também deve impactar diretamente no comportamento do clube no mercado de transferências. Internamente, o nome de James Rodrigues voltou a circular no Parque São Jorge e com a entrada da Fiat, essa possibilidade deixa de ser apenas um devaneio da torcida e passa a figurar em reuniões da diretoria como uma meta concreta para o segundo semestre. Outro ponto que favorece essa reviravolta financeira é a possível antecipação de receitas para reforçar o plantel ainda em 2025. Com a irregularidade do time no Brasileirão, reforços pontuais se tornaram prioridade. A diretoria técnica, chefiada por Rubão, já teria um relatório pronto com pelo menos 5 nomes considerados resolutivos para fortalecer o elenco antes das fases finais da Copa Sul-Americana. Aliás, a campanha na Sul-Americana também ajuda a construir o clima de otimismo no clube. Depois de uma fase de grupos instável, o Timão eliminou adversários tradicionais nas oitavas e quartas com atuações firmes, e está prestes a encarar uma semifinal de peso contra o Independiente Del Valle. A possibilidade de título continental reacende a ambição e a necessidade de um elenco ainda mais encorpado. Para além do futebol, o Corinthians enxerga na proposta da Fiat uma chance de expandir sua marca globalmente. A montadora quer explorar o potencial internacional do clube, que já possui torcedores espalhados em diversos países, com campanhas digitais, produtos licenciados e até ações na Fórmula 1, categoria onde a Fiat também atua indiretamente por meio da Alfa Romeo. No entanto, não é apenas de cifras que vive essa negociação. Há cláusulas ligadas à imagem institucional, ética corporativa e metas de engajamento que ainda precisam ser debatidas. O clube, apesar do interesse, não quer se vincular a um modelo de contrato que limite sua liberdade de ação ou sua identidade histórica, ponto que a torcida exige com veemência nas redes sociais. A fiel torcida, por sinal, tem sido parte ativa dessa discussão. Hashtags como hashtag Fiat no Timão e hashtag Investimento de Respeito já figuraram nos trending topics do X, antigo Twitter, demonstrando o apelo da proposta também fora dos gabinetes. Para o torcedor, mais do que dinheiro, trata-se de recuperar o protagonismo que o clube teve no início da década passada. Vale lembrar que o Corinthians já viveu situações parecidas no passado com empresas como MSI, Caixa Econômica Federal e Ipera-Pharma, mas a magnitude da proposta atual extrapola tudo o que foi visto até aqui. A diferença é que, desta vez, o clube parece mais maduro e estruturado para lidar com as pressões e os compromissos que um investimento deste porte exige. Enquanto isso, a diretoria se mantém em silêncio estratégico. O presidente Augusto Melo, questionado por jornalistas na chegada ao CT, limitou-se a dizer: é uma proposta que respeita o tamanho do Corinthians. Vamos analisar com calma, pensando sempre no melhor para o clube. A fala, enigmática, só aumentou a ansiedade da torcida. Nos bastidores, comenta-se que o anúncio oficial pode ocorrer nas próximas 2 semanas, durante um jogo importante do Brasileirão, com a presença de executivos da Fiat na Neoquímica Arena. A expectativa é de que o evento tenha proporções históricas, com ações promocionais, shows e revelação de novo uniforme com a marca estampada. A verdade é que, se fechar com a Fiat, o Timão pode estar abrindo um novo capítulo em sua trajetória, o de um Corinthians blindado financeiramente, competitivo no campo e protagonista nos bastidores. Em um futebol cada vez mais dependente de receitas robustas, a união entre tradição e inovação pode ser a chave para uma nova era de conquistas. E como se fosse um gol no último minuto, a negociação com a Fiat mostra que, mesmo em meio a um Brasileirão irregular, o Corinthians segue sendo um dos clubes mais desejados do continente. Resta saber se a diretoria irá converter essa chance clara em gol, ou se deixará o jogo escapar por entre os dedos. Se tudo se confirmar, o que está em jogo não é apenas dinheiro, mas a reconstrução da grandeza alvinegra. E, como todo bom corintiano sabe, esse time nunca foge da luta. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.